E agora sim. Então, a aula de hoje refere-se à semana 9 da disciplina DS 809, e nós vamos abordar o planejamento e produção de materiais didáticos. Esse assunto, ele se refere ao conteúdo da atividade 2, do trabalho 2 da disciplina, e esse trabalho 2, como vocês podem verificar dentro das orientações, ele é uma amostra de dos assuntos que estão definidos no trabalho 1 que vocês estão desenvolvendo. Então, supondo que no trabalho 1 vocês irão fazer um planejamento de um curso de como utilizar o Moodle, e entre os conteúdos programáticos desse curso, que vocês farão um planejamento lá no trabalho 1, esse curso vai ser composto por uma introdução sobre o que é o Moodle, como ele é utilizado, como ele é instalado, como deve ser configurado o Moodle e como deve ser o acesso por parte dos estudantes em relação a recuperar senha, a alterar os dados pessoais, a enviar um fórum, uma mensagem no fórum, enviar uma tarefa. Um outro conteúdo é sobre como os professores vão utilizar, em criar uma turma, em cadastrar os estudantes, inscrever os estudantes e assim por diante. E aí, na atividade 2, no trabalho 2, vocês vão pegar um desses assuntos, né? Vamos supor, vocês vão pegar o assunto como os estudantes acessam os materiais, como eles participam de fórum, como que eles enviam tarefas, como que eles alteram seus dados pessoais. E vão fazer uma amostra, ou seja, vão fazer um tutorial sobre esse assunto, só sobre esse assunto. O objetivo aqui não é tanto o tutorial, o conteúdo do tutorial, mas vocês perceberem que existe uma série de áreas e da participação de um profissional da área de TI que irá ajudar nesse planejamento e nessa produção de material didático. Então, como eu falei na aula passada, né, na gravação anterior, nós temos duas grandes áreas dentro da educação à distância da qual nós atuamos. Uma delas é no planejamento e na implantação do curso propriamente dito. Então, toda a infraestrutura, todo o desenvolvimento, o antes, o durante e o depois de um curso. E a outra é a produção do material didático, planejar e definir as tecnologias, as mídias, em conjunto com a equipe acadêmica, conjunto com os professores, de como que esses materiais serão disponibilizados. Então, a aula de hoje, como eu disse, ela é uma contextualização, ela é a base teórica para o trabalho 2 da disciplina. Então, o que nós vamos ver nessa aula de hoje? Nós vamos falar, então, muito rapidamente sobre a contextualização, sobre a importância do levantamento dos indicadores para a produção do material didático, sobre a fase do planejamento e sobre a produção propriamente dita. Onde que vai entrar o profissional de TI? Nas 3 fases, tanto na fase de contextualização, quanto na matriz, um pouco menos, mas ali ele já vai ter uma participação para definir algumas tecnologias e principalmente na produção do material didático. Então, nesses 3 momentos da fase do planejamento, da produção do material didático, do planejamento da produção de um material didático, o profissional da área de TI tem participação. Então, nessa primeira fase, sobre a contextualização, o que vem a ser essa contextualização, o que vem a ser o levantamento de indicadores, é quando nós fazemos uma amostra, na verdade, assim, um panorama de onde esse curso vai ser inserido. Então, por exemplo, quando nós fazemos um levantamento de indicadores para o curso do TABES, o que nós fazemos? Nós temos um projeto do curso, que chama Projeto Político-Pedagógico do Curso, né, o PPC. Esse curso diz qual é o perfil do público-alvo, o que vai ser, qual é o objetivo do curso, todas aquelas informações que estão lá no trabalho 1. Um pouco mais detalhado, obviamente, que é um curso de graduação, mas basicamente aquelas informações que já estão no trabalho 1. Quando nós fazemos
uma contextualização, por exemplo, um levantamento de indicadores para uma disciplina como a DS 809, nós pegamos o plano de ensino dessa disciplina, que lá tem as ementas, lá tem quais são como que será ministrada essas disciplinas, como será a avaliação dessa disciplina, né? Então, esse levantamento dos indicadores nós fazemos tanto em material já existente, nos projetos já existentes, quanto em cursos já que estão em andamento. Nós verificamos quais são os equipamentos necessários e quais são o conhecimento dos docentes em termos de tecnologias, dos docentes, dos discentes, ali está errado, então é o levantamento dos professores, dos estudantes e de onde vai ser ofertado essa disciplina. Então, por exemplo, nós podemos fazer um levantamento, quando nós vamos fazer essa disciplina, ou as disciplinas remotas, nós fizemos um levantamento com os estudantes dotados, para saber que tipo de acesso os estudantes possuíam, que tipo de computador, quais os softwares que tinham instalados, que tinham acesso das suas casas, que tinham acesso das suas casas, ou somente do trabalho. Fizemos um levantamento no próprio projeto do curso e fizemos um levantamento em todas as fichas, os planos de ensino da disciplina. Então, nós fizemos uma contextualização, um levantamento sobre o curso em si. E depois nós fizemos ainda, além do levantamento com os estudantes, por formulário, fizemos o levantamento dos dados com os professores, com o próprio NAA, né, com a própria Prograde, que é onde vocês fizeram as matrículas, quando entraram no curso, com a própria coordenação do curso, que tem o histórico escolar, para até ter uma ideia de quantos alunos iriam se matricular em quantas disciplinas, ou as disciplinas que possivelmente iriam se matricular, e fizemos um levantamento do que a universidade poderia disponibilizar. Então, esse é o contexto que nós temos que participar. Que instalação, com qual viés que nós da área de TI trabalhamos? Com o tipo de equipamento, com o tipo de servidores que nós temos instalados, os softwares que nós temos disponíveis. Ou seja, nós tínhamos, para um período remoto, o Teams, por exemplo, o Moodle, nós tínhamos ali no Microsoft 365, em que vocês também têm acesso ali pela Microsoft, pelo Office, vocês também têm acesso ao editor de texto Word, ao Excel, PowerPoint, entre outras ferramentas, além de outros softwares que estavam disponíveis. Tivemos que fazer um levantamento de servidores, se havia necessidade de adquirir, se era viável dar para os estudantes que tipo de material poderia ser disponibilizado. Então, se nós sobrecarregaríamos os servidores com muitos vídeos ou não. Então, nós tivemos que fazer todo esse levantamento, nem tudo deu tempo de fazer num primeiro momento, mas à medida que você não faz essa contextualização bem feita, corre o risco de a aula não funcionar, por exemplo, ao vivo. Então, esse levantamento, essa primeira fase, ela é bem importante por conta de você ter um panorama, principalmente tecnológico. E nós entramos, enquanto profissional da área de TI, com muita ênfase, é muito importante a nossa participação, porque, obviamente, os professores, a coordenação, a parte pedagógica do curso, vai fazer um levantamento em relação ao curso, ao assunto do curso. O pessoal da área administrativa, financeira, vai fazer um levantamento em relação ao quanto que tem disponível de recursos financeiros, um orçamento. E nós, da área de TI, temos que fazer esse levantamento em relação ao que é que nós temos disponível e o que os estudantes vão ter disponíveis para acessar esse nosso curso que nós estamos planejando. Não adianta nós querermos ofertar um curso, fazer uma proposta de um curso a ser ofertado por uma instituição de ensino, utilizando, por exemplo, realidade virtual, se os estudantes não tiverem os equipamentos necessários para poderem, como óculos virtuais ou luvas, enfim, e também para produzir esse tipo de material. Não adianta querer propor fazer algo em 3D se nós não temos nem equipamento, nem infraestrutura, ou não tem nem conhecimento para esse tipo
de material. Então, esse levantamento é importante, saber o que é que existe hoje, né, para que se faça o planejamento, não só do material, mas como um todo. Tá? E aí, numa segunda fase, vem o que a gente chama de matriz curricular. Para vocês não é novidade matriz curricular, porque nessa disciplina eu utilizo a matriz curricular. Eu fiz uma matriz, né, disponibilizei, ela é proposital já no plano de ensino e mesmo no guia da disciplina, que é aquele quadro em que tem todos os objetivos, objetivo geral, objetivo específico de aprendizagem, os conteúdos. Normalmente fica na última página lá ou do plano de ensino, mas com certeza no guia didático, em que você faz um planejamento do conteúdo como um todo. Onde que a equipe de TI vai entrar? A partir do momento em que, por exemplo, o professor ou os professores da disciplina dizem que querem, vão lá, dizer que o conteúdo vai ser sobre modelo de caso de uso, e eles vão ter que organizar equipes para poder, e depois fazer primeiro exercício, você vai ter entrega desse exercício, por exemplo, sobre diagramas de sequência, né? E aí ele quer que seja enviado uma tarefa individual, então, ou seja, o exercício tem que ser enviado pelo aluno, nós, enquanto profissional da TI, vamos ter que dizer assim, olha, para esse curso, melhor é nós termos instalado, por exemplo, o Moodle, ou nós temos o Moodle instalado, ele é um software livre, não vai ter custo, como precisar de um servidor. Então, você tem como disponibilizar soluções tecnológicas para essa situação que está sendo proposta pelos professores, por aqueles que escrevem o conteúdo. Então, por isso que é importante a participação nesse momento também do profissional de TI, para que ele possa dizer, olha, aqui vocês vão gravar um vídeo para falar sobre modelos de casos de uso. Bom, se vai ter vídeo, nós podemos deixar no YouTube. Tem algum problema? Ficar disponível? Nós vamos só disponibilizar o link? Como que nós vamos fazer a matrícula desses alunos? Então, vejam que está muito interligado, inclusive, com o próprio projeto do curso. Essa fase do planejamento do material está diretamente relacionada com o planejamento do curso. Porque, afinal de contas, o curso, quando nós estamos fazendo um projeto, ele é composto desses elementos que fazem parte do material didático. Né? Então, por isso que vocês vão, no trabalho, o trabalho 1 é para fazer um levantamento de tudo que é necessário em termos de infraestrutura tecnológica para um curso, como, por exemplo, um curso de orientação a objeto utilizando o ML. No trabalho 2, vocês vão pegar um dos assuntos, vamos supor, diagramas de sequência, e vão fazer um tutorial sobre diagramas de sequência, que é um pouco que vem na fase 3, que é a produção propriamente dita. Então, falar sobre um material existente, aliás, se você já tem um material existente sobre diagramas, já tem vídeos na internet, já tem o próprio material da UML, o material oficial da UML, nós temos que fazer um roteiro para definir se vai ser escrito mais um material, além de utilizar aquele que está disponível, se além daquele material que está lá da UML oficial, você vai ter uma apostila com os principais pontos, se vão ser gravados vídeos, se vão ter áudios, se vão ser feitas aulas ao vivo ou não. Então, essa organização, inclusive do desenvolvimento, né, de como que vai ser, quais vão ser as tecnologias necessárias. Então, quero usar mídia vídeo, né? Então, eu vou precisar de equipamento para gravar o vídeo, para editar o vídeo. Os estudantes vão precisar de um equipamento que rode o vídeo, ter ou que, se ele estiver no YouTube, que acesse o YouTube, ou que ele tenha um equipamento que possa visualizar essas informações. E na avaliação que estava proposta, né, aqui na página anterior, então, quer que ele envie um arquivo. Para enviar um arquivo, ele vai ter que escrever num editor de texto, esse estudante. Ele vai ter que abrir um editor de texto, vai responder aquela atividade e vai mandar. Ele vai precisar desenhar um diagrama de sequência. Então, ele vai ter como tirar foto do diagrama, ele pode tirar foto, ele vai usar um software. Qual software que ele vai utilizar? Não, esse software é livre,
você precisa disponibilizar o link para ele. Então, essas informações, veja que à medida que você vai detalhando esses objetivos, né, do que você vai ensinar, os conteúdos, e como você vai avaliar esses conteúdos, como será avaliado esses conteúdos, como que os professores gostariam que isso fosse avaliado, como ele poderia acontecer, vocês vão analisando a infraestrutura que essa instituição possui, vão disponibilizar, então, as ferramentas, ou vão dar sugestões de como poderiam solucionar essas possibilidades para um determinado assunto, né, que o professor quer ensinar. Então, esse é o contexto da nossa aula. Então, obviamente que dentro desses materiais, quando a gente fala em materiais existentes, podem ser exercícios, PowerPoints, materiais que já estão disponíveis na internet, vídeos, tudo isso disponibilizado no Moodle. Então, vejam quantas informações podem ser colocadas, né? A partir do momento que se define que vai ter um vídeo, então você, como eu disse, gravar o vídeo, editar o vídeo, disponibilizar num servidor ou no YouTube, ou vai gerar um PDF. Quem que vai gerar esse PDF? O professor escreve no editor e ele já salva como PDF. Então, talvez tenha que fazer um treinamento para todos os professores para saberem fazer gerar esse arquivo PDF, né, ou salvar como PDF, seja no PowerPoint, seja no Word, e aí salva como PDF, né? Você vai pegar um material que está na internet. Então, todas essas possibilidades, né? Aqui tem um exercício que está em PDF, mas poderia usar o questionário do Moodle, por exemplo, uma outra ferramenta disponível na internet, Informe ou uma outra que esteja disponível para desenvolver as atividades. Quem vai disponibilizar, ou quem normalmente pode sugerir, é o profissional, né? É a pessoa da área de TI que vai estar disponibilizando essas informações. Então, vejam que você tem uma série de informações que depois estarão todas elas reunidas no que a gente chama de um guia didático. Então, nas aulas de vocês, eu utilizo dessa disciplina DS 809, tanto um guia didático da disciplina, em que tenha informações da disciplina como um todo, quanto eu uso um roteiro de aulas semanais. Então, a cada semana, ou a cada 2 semanas, quando eu junto 2 semanas, eu faço um roteiro de estudos, que são as atividades daquela semana ou daquelas semanas. Por isso que vocês têm 2 materiais. Tem um guia didático, que é um guia do curso, um manual do curso, e existe um roteiro de estudos, né, aquele da semana, dizendo o que tem que fazer aquela semana, o que vai ser estudado aquela semana. É para congregar todas essas informações num único documento. Então, nas aulas anteriores, e naqueles materiais que eu já disponibilizei para vocês, ou mesmo nas aulas em que nós já tivemos de forma síncrona, nós já definimos o que é educação à distância, já falamos que a educação à distância ela tem a natureza do curso, ou seja, o que o curso sobre o que esse curso vai ser, né? Vai ser um curso que vai ter muitas aulas que são necessárias mostrar um procedimento, ele é teórico, de como que ele é esse curso, né? Se ele vai ter uma parte presencial, uma parte à distância, se ele vai ser totalmente à distância. As condições do meio onde ele vai ser utilizado, né? Principalmente onde vai ser instalado esse curso, onde vai ser disponibilizado esse curso, e o perfil dos estudantes, principalmente com as tecnologias que eles possuem, né? E tudo isso somado, nós vamos ter aqui uma definição, né? Olhando todos esses elementos, nós temos aí uma definição das tecnologias que nós vamos utilizar para esses cursos. Mostrei também nas aulas anteriores, e até mesmo num dos vídeos que eu disponibilizei para vocês sobre as diferenças entre as modalidades. Falei lá também sobre as aulas, né? Só reforçando, existem aulas síncronas, em que é muito similar com o modelo presencial, e ele é até considerado por muitos como modelo presencial, como a gente está fazendo agora, tem um horário, tem um local em que a turma se reúne, eu posso gravar, e assim por diante, normalmente para pequenos grupos, até 50 estudantes,
100, né? Já cheguei a dar aula para 100 estudantes ao mesmo tempo, mas quando tem grandes grupos também é possível, né? Se fazer lives, por exemplo. E aí existem alguns problemas que podem surgir decorrentes a esse tipo de transmissão da aula síncrona, que é ter o imprevisto, ter a questão da dispersão, da dificuldade de acesso e mesmo do domínio da ferramenta pelos professores e pelos estudantes. Tá? Na questão do outro tipo de aula, que é do assíncrono, né, aí você tem aulas em que são disponibilizadas para os estudantes. Então, elas podem ser assistidas offline, elas podem ser editadas, os vídeos, você não tem essa imprevisibilidade, você já deixa tudo prontinho, o aluno vai clicando, ele tem os conteúdos e assim por diante. Então, ele pode assistir em qualquer momento. A questão é que precisa estar tudo já feito, já tem que ter uma infraestrutura já organizada, pronta, com os vídeos gravados, com os conteúdos desenvolvidos para que ele possa ser assistido a qualquer momento. Então, exige um planejamento para esse tipo de aula. Né? E quando nós temos, independente do tipo de curso, se é com aulas síncronas ou assíncronas mistas, ou com o presencial junto, é importante ter uma grade de horário fixa, determinar um período, né, ou indicar, sugerir horários para os estudantes poderem estudar. Então, veja, mesmo nessa disciplina, você tem os horários das aulas síncronas. Eventualmente, eu deixo aulas síncronas para que vocês realizem as atividades, né, que estão sendo propostas. Então, semana sim, semana não, eu tenho feito uma aula síncrona numa semana, uma aula só deixando para dúvidas na outra, para que vocês tenham o tempo necessário para o desenvolvimento das atividades. Tudo isso é importante ser incluído nesse planejamento desses cursos e lembrar de fazer isso na hora de se propor o material, de se colocar o curso em operação, desenvolver o curso. Tá? Então, esse levantamento, essa primeira fase do levantamento dos indicadores, ela é importante para você ter uma visão geral de onde você vai, desse curso e onde ele vai ser implementado esse curso. Então, levantar questões como nível de ensino, se é para quem já tem ensino médio, para quem está fazendo graduação ou já tem graduação completa, para estudante da pós-graduação, do mestrado, doutorado, ou que já possua, ou que já trabalha na área, ou que é para o ensino fundamental, enfim. O objetivo de aprendizagem, existe uma diferença entre o objetivo de aprendizagem e o objetivo do curso. Né? O objetivo do curso normalmente é assim, é apresentar e discutir sobre o planejamento e produção de material didático. Né? Agora, qual é o objetivo que eu quero, ou o que eu quero que o aluno aprenda, o que ele faça para eu saber se ele aprendeu sobre produção e planejamento de material didático. Então, para ele atingir o objetivo de eu apresentar e discutir sobre, eu quero que o estudante desenvolva um projeto de um curso EAD. Né? É importante que ele desenvolva um pequeno material e indique quais são as tecnologias que vão ser utilizadas. Se ele puder fazer resolver esses dois problemas, eu atingi o objetivo do curso e ele atingiu o objetivo da aprendizagem. Né? De ter os conteúdos estarem relacionados entre eles, quer dizer, e principalmente a questão das atividades e das tecnologias, porque tudo isso é o que vai gerar as tecnologias, ou vão indicar as tecnologias possíveis para esse curso. Uma vez que se faz essa visão geral, se consegue fazer o planejamento das mídias, quer dizer, vou usar áudio, vou usar vídeo, vou usar material textual, vou usar simuladores, o que vai ser usado, né? Quais são os recursos, quais são os equipamentos necessários, computador, TV, vou precisar de filmadora, vou precisar de softwares, quais softwares que vão ser utilizados, né? Vou precisar de servidores, e assim, por que tipo de internet que vai ser necessário, não vai precisar, vou mandar um DVD para cada um, ou vou dar um pendrive, como que vão ser esses materiais? E aí sim, para poder ofertar essas disciplinas lá né, colocar na prática esse curso propriamente dito. Então, essa primeira fase do levantamento, percebam a importância
né? Tanto para o trabalho 1 como para o trabalho 2, porque é esse levantamento que vai te dar já os primeiros indicadores. Aí vem a fase do material didático. Então, o que é um material didático? A gente fala de material didático como tudo aquilo em que você tem um conteúdo educacional sistematizado, organizado, né? Dentro dos cursos à distância, ou remotos, ou que sejam híbridos, o material didático é obrigatório, como também já visto anteriormente, e eu rapidamente falei para vocês naqueles quadros em que tem ali as diferenças entre os tipos de ensino, né? Ele é um produto. Então, o material didático pode ter um ISBN, você pode publicar na internet, você pode gerar um livro, pode gerar uma apostila, pode deixar num canal disponível no YouTube ou em qualquer lugar que seja disponibilizado. Mas é ali que vão estar, nesse material, relacionados todos os conteúdos que foram organizados, todas as tecnologias que foram separadas, pessoal do design. Então, você veja que é onde você tem uma convergência. Tudo se resulta ou vai se concentrar nesse material didático. Todo mundo vai acessar, todos os participantes, alunos, professores, as equipes que participaram desse desenvolvimento vão ter acesso a esses materiais, né? E aí ele é pensado e produzido para estimular no estudante a busca de informações além daquilo que é visto em sala de aula. Então, a EAD ela tem como característica, a educação à distância de uma maneira geral, quando bem organizada, e vocês já podem ter percebido isso, ela não é tão cômoda para os estudantes, né? Porque tira o estudante muito desse modelo passivo que a gente tem do estudante sentar e ficar ouvindo, e daí só realiza uma prova, né? Quando você tem uma disciplina que é planejada para que vá se desenvolvendo essas disciplinas ou esses trabalhos, aula a aula, ou à medida que está se ministrando os conteúdos, já se deixa atividades, veja que você, na verdade, está tendo uma coparticipação, né? Uma parceria entre o professor e o estudante. O professor deixa de ser somente aquele que ministra e cobra, para dizer assim, olha, o material está disponível, vocês têm um horário disponível de aula, quais são as dúvidas? Tragam já enviem os materiais e já enviem as dúvidas, né? Não deixa para a última hora. Por quê? Porque se deixar para a última hora é um modelo presencial normal. Deixa para o dia da prova, na última hora, para poder fazer uma reflexão ali do que sabe ou do que não sabe, né? Então, ele exige muito mais autonomia por parte do estudante, maturidade por parte do estudante, principalmente curiosidade, né? O estudante, se ele ficar só compenetrado no que é ministrado em sala de aula, é muito pouco, como já é muito pouco dentro de uma sala de aula presencial, né? Então, o estudante aqui, ele é, no material didático, convidado a dizer assim, olha, tem links, tem materiais que estão disponíveis, assista. Então, é para desenvolver a curiosidade desse estudante. Ele não é um elemento obrigatório no presencial, mas ele é um elemento obrigatório quando a gente fala em cursos não presenciais, cursos remotos. Então, vejam, aquelas 3 fases do plano que eu mostrei para vocês, uma primeira fase, que é desenvolver uma matriz curricular, a segunda, que é do planejamento, e uma da própria produção, ela, na verdade, está subdividida nessas outras 7 passos aqui, né? Então, tem uma fase inicial, em que nós temos que fazer um planejamento. Então, toda a fase do levantamento e do planejamento, ele vem nessa primeira parte da matriz, e depois vem a parte da produção do material propriamente dito, e depois onde você faz o guia para disponibilizar esse material, tá? Então, primeiro faz esse levantamento, como eu já falei para vocês. O que nos interessa aqui é levantar quais as tecnologias estão disponíveis para o estudante e para o professor e pela instituição que vai ofertar o curso, para que se possa pensar naquilo que é viável adquirir ou não, ou aquilo que eu tenho disponível ou não para fazer os materiais. Um segundo passo
E aí já é mais para o pessoal da área pedagógica, que vão escrever sobre objetivo geral, específicos, o que o aluno tem que aprender para atingir cada objetivo específico, que conhecimentos que deverá possuir ao final de cada objetivo de aprendizagem, um objetivo específico. No final da disciplina, como que eu sei que ele atingiu o objetivo geral da disciplina? Né? De que maneira que eu vou saber que ele aprendeu sobre aquele determinado estudante? Então, essas são questões que são levantadas nessa segunda fase. Né? Então, uma parte da matriz, né, se vocês olharem a matriz da nossa disciplina, que corresponderia ali às 3 primeiras colunas, objetivo geral, específicos e da aprendizagem. Tá? Aí vem um terceiro passo, que é para cada objetivo, vai começar a definir como que eu vou avaliar, então respondendo como que eu sei que o estudante aprendeu, atingiu um determinado objetivo. Essa avaliação, ela é muito fácil fazer uma avaliação, por exemplo, de marcar um xizinho e com pegadinhas, mas ela não é uma avaliação que vai aproveitar para ensinar algo. Te aprendi muito quando você faz uma prova, e normalmente quando você erra alguma coisa num momento de uma avaliação, você tende a gravar essa, né, até por chamar a sua atenção, por que eu errei, o que eu errei, nossa, tão bobo esse erro. Mas quando você tem algo que é com pegadinha e marcar X, nem sempre você acaba tendo essa autoavaliação, tá? Mas é o que se faz em seguida. Então, assim, como que eu avalio que eu vou aprender? Para daí eu definir quais são os conteúdos. Então, se eu tenho o objetivo geral da disciplina, por exemplo, na DS 230, é o estudante analisar e desenvolver um projeto, usando o ML, eu tenho lá vários objetivos específicos. Ele vai ter que fazer um modelo de casos de uso, depois ele vai fazer diagramas de interação e assim por diante. Então, nesse primeiro objetivo específico, qual que é o que ele, ao final da disciplina, o aluno deverá fazer o quê? Ele vai ter que desenvolver um projeto ML contendo o modelo de casos de uso, diagramas de classes e de objetos. Então, quais são os conteúdos que eu vou ter que ministrar para ele poder fazer isso? Então, levantamento de requisitos, modelos de casos de uso, diagrama de classes, diagrama de objetos. Tem alguns materiais que eu complementar. Então, por exemplo, sobre levantamento de requisitos, eu posso falar sobre técnicas de levantamento de dados, sobre o planejamento de projetos. Não estão na ementa, mas é um material complementar que pode ser de curiosidade dos estudantes. Sobre casos de uso, sobre modelagem de negócios, sobre projetos de interface, sobre ferramentas case, assim por diante. E como que eu avalio que o aluno conseguiu fazer isso? Bom, ele vai ter que se organizar em equipes e vão entregar o projeto com uma avaliação parcial. Então, vão entregar o projeto com esses elementos e vai ter uma avaliação parcial. Como que eu vou saber que ele entendeu sobre diagrama de sequência, comunicação, visão geral? Bom, vou fazer exercícios e vou fazer uma avaliação aqui, vou fazer uma provinha para saber se, de repente, com um exercício discursivo, de exemplos, de fazer diagramas e assim por diante. Então, vejam que eu vou construindo a proposta do meu curso. Aí, eu entro num passo, eu vou analisar o que já tem, o que existe, seja da minha autoria ou que sejam disponíveis na internet. Então, podem ser PowerPoints, podem ser textos, podem ser vídeos já gravados. Veja, nessa disciplina eu peguei materiais de outras disciplinas que eu já tinha ofertado, trouxe para vocês, materiais de outros cursos, de outros autores, deixei disponível para vocês também, materiais que eu produzi, vou deixar disponível também, tem um sobre avaliação, que é o assunto da próxima semana, deixa disponível também, e assim por diante. Então, se seleciona tudo que já possui, tudo aquilo que já tem disponível na internet, né, levando em consideração o objetivo de aprendizagem. Não adianta você começar a buscar muito material que é complementar. É importante, mas tem que se concentrar naquilo que é o objetivo da aprendizagem propriamente dita, né? Então, como já tinha mostrado antes, podem pegar uma série de materiais existentes ou materiais que sejam seus ou da internet para disponibilizar. Então, essa primeira fase é a fase do planejamento e começando a separar os materiais. E aí vem uma fase no material didático que é iniciar o roteiro. Então, como é que você vai
disponibilizar esses conteúdos, o que precisa ser feito a mais e o que já está bom, o que é suficiente. Então, uma das formas, e aí é o professor que faz, como vocês vão fazer o papel de professor, né, de quem está escrevendo o conteúdo e de quem é da área de TI, vai confundir. Mas aqui, normalmente, é o próprio professor que vai fazer essa fase. Ele vai pensar, como é que eu daria esse curso normalmente em sala de aula, por exemplo, para quem já está acostumado com sala de aula. Para quem já ofertou ele pela internet, como que eu já assisti, ou já participei, ou que eu já ministrei esse conteúdo de uma forma, de uma oficina, ou numa palestra, ou mesmo num curso. E como que eu poderia disponibilizar esses conteúdos para os estudantes? E aí, lembrando sempre que o estudante vai estar sozinho acessando esse material. Por isso que o material é um ponto de partida. A partir do momento que você faz um material, a partir dele, ele vai olhando todos os materiais. É por isso que eu faço um roteiro de estudos para vocês. Um dos materiais didáticos que eu entrego para vocês toda semana é o roteiro de estudos. A partir do roteiro de estudos, vocês sozinhos leem o roteiro e olham, olha, eu tenho que assistir um vídeo, eu tenho que ler as orientações, eu tenho um material que está lá disponível na pasta. Aí, lá na pasta, normalmente eu coloco um arquivo, um Word ou PDF, que tem o que deve ser lido, o que deve ser assistido. Então, ele serve como um roteiro para vocês irem acessando os materiais. Essa é a ideia de um curso. Você dá um roteiro e vai disponibilizando. Pode ser pelo Moodle, pode ser um roteiro por escrito, por semana. Se for num dia, uma própria palestra em que você explica, pode ser esse roteiro. Né? Então, todas essas informações vocês vão analisando, levando em consideração os objetivos, como que vai ser avaliado, o que tem disponível, tanto para o professor como para o estudante. E aí se começa a definir as mídias. Então, você que vai ser importante eu ter vídeo? Não, quero ensinar a OML, linguagem OML, né, para orientação, anotação OML para orientação de objeto para os estudantes dotados, os estudantes do segundo período. Será que adianta eu só colocar textos e imagens? Será que não vale a pena eu gravar um vídeo sobre como elaborar um diagrama de casos de uso? Será que adianta eu ter um áudio sobre como elaborar um diagrama de casos de uso? Será que não vale a pena eu combinar o vídeo e fotos, né, com as imagens ampliadas e destacadas, exemplos, casos de uso? Então, você começa a definir aqui, a partir desses materiais que você já possui, ou que você terá que desenvolver, e com esse roteiro você vai definindo as mídias e, consequentemente, você vai definindo as tecnologias que vão ser necessárias para dar suporte para os professores que irão desenvolver esse material didático. Então, vou pegar aqui um exemplo. Vamos supor que para um determinado objetivo de aprendizagem, lá um determinado curso, uma determinada linha lá da matriz, você tem lá 2 conteúdos para ser ministrados. Então, vamos supor que eu tenho que ministrar sobre diagramas de classes e diagrama de objetos. Né? Então, como que eu poderia ministrar? Então, eu poderia fazer uma apresentação, PowerPoint, sobre o diagrama de classes e diagrama de objetos. Né? Eu faço enquanto professor. E aí, em sala de aula, eu ministro esses conteúdos, parte teórica, em 2 aulas, né? O que dá mais ou menos 1h40. Então, 60 minutos, a gente sempre analisa assim, um slide, ele está em torno de 1 minuto. Depende muito do slide, mas em torno de 1 minuto. Às vezes 1 minuto a 2 minutos do slide. Então, se eu quero falar durante 60 minutos, 60 slides. Mas isso sendo rapidinho, né? Não se enrolando muito. Você mesmo percebe o quanto fala muito, e aí você diminui a quantidade de slides necessários. Então, toda vez que você faz um PowerPoint, você testa uma vez para saber quanto você vai demorar para falar. Né? Então, para esse objetivo, supondo um curso misto, um curso híbrido, né? Eu tenho uma parte à distância e uma parte presencial. Então, sobre diagramas de classe, diagrama de objetos, faço um PowerPoint, vou ministrar em sala de aula, presencial, vou deixar uma lista de exercícios que eu vou, nesse mesmo dia, desenvolver em sala de aula e eles vão entregar dali a 30 dias. Né? E aí, durante esses 30 dias, eu fico disponível e libero, por exemplo,
uma apostila em PDF, da minha autoria, da autoria do professor, com os conteúdos de toda a disciplina. E aí eu posso, inclusive, colocar estudos de casos, exemplos, para que eles possam realizar os exercícios e ainda deixar os horários, aqueles que eu mostrei para vocês no início, disponíveis para que eles tenham, por exemplo, para tirar dúvidas. Então, uma situação de um material que se possa produzir por um curso de 30 dias, 2 horas presenciais, e vamos supor que sejam mais 8 horas à distância, para ele resolver, assistir, ler a apostila e resolver a lista de exercícios que estava disponível. Tá? Uma situação, um roteiro para essa sugestão. Então, por exemplo, o PowerPoint, em vez de eu deixar em sala de aula, eu poderia gravar. Então, eu posso deixar a videoaula gravada, eu posso, enquanto eu estou ministrando aula, gravar a videoaula. Se a leitura da apostila for um pré-requisito para assistir a aula, então se faz o contrário. Você primeiro disponibiliza a gravação disponibiliza a apostila, enfatiza que precisa ser lido capítulos 5, 6, por exemplo, dessa apostila, o que é importante conhecer, e aí na aula você ministra aquela aula e já dá os exercícios. Quer dizer, ele tem que ter lido a apostila antes de assistir a videoaula, e você não entrega todo o assunto na videoaula, você deixa para que o aluno veja a necessidade, inclusive, de ler o material, senão ele não consegue acompanhar as aulas, porque se for para repetir os assuntos, acaba não lendo, porque sabe que vai repetir. Cite a leitura desses materiais no momento que for necessário, divida as aulas em vários vídeos e, sempre que possível, vídeos curtos, principalmente em cursos que são completamente à distância, sem momentos presenciais ou mesmo síncronos. A lista de exercícios, por exemplo, você pode gravar um vídeo explicativo, sobre os conteúdos, explicando, dizendo, olha, lá no trabalho vocês vão usar esse conteúdo, para, por exemplo, na hora de fazer a produção do material, em que vocês têm que descrever que tipo de atividade vocês vão fazer esse levantamento das tecnologias que serão necessárias, como eu estou explicando na aula de hoje, para o trabalho 2. Então, vocês podem, enquanto estão ministrando aula, irem já falando sobre a atividade. Então, percebam que vocês vão precisar da tecnologia para essa situação, da tecnologia audiovisual, quer dizer, eu vou precisar de vídeo, eu vou precisar gravar os vídeos, editar vídeo, ou eu vou gravar o vídeo, como eu estou fazendo ao vivo, como eu estou fazendo agora. Então, eu não vou editar esse vídeo, estou aproveitando que eu estou ministrando aula, já estou gravando, e já vou deixar disponível para quem não pôde assistir. Então, se pode utilizar uma situação planejada. Eu planejei fazer dessa maneira para que vocês tivessem N formas de visualizar os materiais como eu ministro para vocês. Já deixei vídeo que eu pré-gravado, editado, materiais que são meus, materiais que são de outros autores, materiais com que eu ministro de forma síncrona, guia didático, roteiro de estudos. Então, a nossa disciplina, ele já é, na verdade, um curso à distância. Se vocês pegarem a disciplina como um todo, o que falta é fazer o planejamento do que foi necessário ter para eu poder ministrar essa disciplina como ela é ministrada. Aí tem uma outra situação, vamos supor que lá para um determinado objetivo de aprendizagem tem um conteúdo. Então, vamos supor que eu vou falar sobre diagrama de transição de estado. Então, é uma coisa, se eu ministro a aula em sala de aula normalmente, aí eu dou uma lista de exercícios e eles me entregam no final de aula e não tem materiais, isso no presencial, o que eu poderia fazer? Eu posso gravar a videoaula usando o webcam, aí posso usar um flipchart para mostrar como que funciona o diagrama, dividir isso em vários vídeos, disponibilizar, e aí gravar um vídeo específico explicando o exercício, agendando a data, entrega do formato lá, mandando por e-mail, por Moodle. Então, de uma situação, você pode trazer para um outro formato. Uma outra forma de fazer essa mesma aula do diagrama de transição de estado, faz uma reunião virtual, e aí usa o flipchart, por exemplo, para ministrar a aula normalmente, como você faria um quadro em sala de aula, que eu também já fiz com vocês, utilizando o flipchart, como se eu estivesse usando o quadro negro. Então,
dá para fazer isso usando equipamentos, Flipchart, mas eu não tenho Flipchart. Então, você pode usar o celular, né, usando o próprio celular e gravando, faz usa um suporte para colocar o celular, né, e ele focalize uma folha, e aí você escreve na folha, ou até mesmo usando o próprio computador. Tá? Então, vejam que são equipamentos que podem estar disponíveis, alguém tem um Flipchart em casa, ou pode não ter, mas tem o celular. Então, dá para fazer das duas maneiras. Nós temos situações, inclusive, que nessa pandemia, que foi utilizada a própria porta de vidro da casa, uma janela de vidro, colocado um papel do outro lado e usava como se fosse um quadro branco, né, com canetinha, mas escrevendo no vidro. Daí põe uma folha branca e gravava. Né? Então, você não precisava nem do Flipchart, você gravava com a porta de vidro. Então, só tinha que colocar uma folha branca no fundo para ele não... para poder refletir bem, né? Com fundo branco, a canetinha escura, você tinha, na verdade, um quadro de vidro usando a própria porta. O único problema é a iluminação, que não pode ter por exemplo, um ring light ou uma luz forte, porque senão ele reflete. Né? Então, tem que fazer as laterais, a iluminação tem que vir de lateral para não fazer o reflexo no vidro. Mas percebam que são possibilidades tecnológicas em que a gente vai, como nós temos conhecimento de tecnologia, acaba nós, muitas vezes, tendo excelentes ideias sobre como pode desenvolver essa aula com o que está disponível. Tá? E aí vem uma fase que vem a produção do material didático quando ele é inédito. Né? E aí tem alguns conceitos sobre material didático, e um deles que eu queria falar para vocês é sobre o que a gente chama de texto base. Texto base é quando nós temos o texto escrito daquilo que é o mínimo necessário para que ele entenda, ou para que ele seja um roteiro para que o estudante possa conduzir os seus estudos. Então, um texto base pode ser um roteiro de estudos, um texto base pode ser um PowerPoint com as sequências das informações e com um vídeo sendo gravado. Pode ser um texto em PDF, pode ser uma apostila, pode ser qualquer material, mas desde que o aluno ele começa a leitura por esse texto base. E a partir desse texto base, ele pode ir para outros textos, outros vídeos, outros áudios e assim por diante. Tá? Então, no nossa disciplina aqui, eu uso o texto base, é o meu roteiro de estudos semanais. Tá? Eu poderia até dizer o seguinte, o texto base é o manual do curso. A partir do manual do curso, você tem semana 1, semana 2, lá onde você tem o planejamento. Então, semana 1, você vai lá na semana 1, tem o roteiro de estudos da semana 1. Aí ele diz assim, assista o vídeo, assista a aula, leia o material que está disponibilizado, leia as orientações. Nas orientações, se vocês olharem, é um material escrito, um texto, né, em papel, em PDF, aliás, que tem em papel, em PDF, e ele tem todas as orientações. O que foi feito nesse material, o que difere um material que a gente chama de um texto educacional ou que tem essa característica de material didático, é a forma da linguagem. É o que a gente chama de uma linguagem que seja interativa, que ela tenha dialogicidade. Dialogicidade não é ter uma leitura, não é uma linguagem informal. Então, não é uma linguagem assim, e aí, tudo beleza? Não, ela continua tendo uma formalidade, o rigor científico, então se escreve corretamente, se usa corretamente as expressões, mas se usa muito a conversa com quem está lendo. Essa conversa com quem está lendo pode ser com o aluno, então, você que está lendo, você reflita agora, olhe ao seu redor, localize uma caneta, veja que a caneta faz tal coisa, ponha ela, tire a tampa, agora insira água. Então, você vai fazer, por exemplo, um estudo químico, né, alguma reação.
Então, você pegue na cozinha detergente, pega uma esponja, pegue uma tampinha de caneta, pega um clipe, faça tal coisa. Então, veja que você vai conversando com quem está lendo. Então, por isso que é dialogicidade. Por mais que seja em papel, você diz assim, pegue o detergente. A partir do momento que a pessoa vai lá, desce, vai até a cozinha e traz o detergente, significa que você interagiu com esse material. Quando você lê algo e pensa, nossa, mas isso é legal, ou, puxa, você sorri ou você chora, você está interagindo com esse material. E esse material, essa dialogicidade, obviamente, como eu falei, ele tem um propósito educacional, ele tem a linguagem culta, de acordo com o perfil do público-alvo, tem as questões de acessibilidade, então isso é bem importante nesse material, né, sempre que possível, pelo menos em texto, e que esse texto possibilite ser ouvido, né? Então, essas são características desse texto base. E ele pode ser, né, disponibilizado em qualquer tipo de mídia. E aí tem várias possibilidades, você pode usar glossários, materiais. Os livros, hoje em dia, eles têm muitos desses materiais, né? Materiais que tenham, você abre assim um livro, ele tem notas de rodapé, pede você num quadro para que você assista o vídeo ou faz um comentário sobre alguma questão. Então, esses elementos, quando ele diz para assistir um vídeo, disponibilizar, acessar um link, ou ver um texto que esteja na internet, veja que nós vamos precisar disponibilizar esse material também. Né? Acessos de textos que estão na internet sempre precisam ser revisados todo ano, para garantir que o acesso seja, inclusive, de sites confiáveis e que sejam sempre disponíveis. Tá? Então, a gente vai usar essa dialogicidade em vários elementos, olha, pode ser em quadros, em destaque, seja num texto, né? Ou seja, então você explica alguma coisa, ou seja, me explica de novo. Né? Então, parece uma conversa, isso é a dialogicidade. Então, colocando informações para que ele busque saber mais sobre uma determinada informação, né? Sobre essas reflexões. Então, está falando sobre um assunto agora, o que é mídia? Mídia e tecnologia são a mesma coisa? E multimídia, e hipermídia? Então, aqui não está dizendo qual é a resposta, vai pesquisar e vai refletir. Né? E aí participe lá no Moodle sobre um assunto, coloque um termo e assim por diante. Tá? Então, pode ter essa, olha, volte lá no curso, né? Os professores devem disponibilizar, orientar, que requeram atividades. Volte ao quadro comparativo de um determinado autor e veja que, então, fazer essa volta lá para o primeiro capítulo, como a gente faz em sala de aula também, se faz no material. Isso faz com que você costure todo o material didático, que ele não fique um monte de livros soltos, mas que ele tenha uma relação entre eles. Né? Não é escolher só por escolher. Então, um livro tem um assunto que está ligado com o de outro autor e veja como ele se comparando, você tem uma reflexão sobre isso. Né? Então, nas sessões anteriores, então fazer uma retomada nos capítulos anteriores, nas aulas anteriores, já falei sobre esse material em vídeos anteriores, então isso faz também com que diz assim, olha, procure, volte, acesse o que você deixou passar, revise, né? Sobre hipertextos, então indicar onde que está o link, porque às vezes a pessoa clica, mas não abre, mas ela copiando e colocando no navegador, ela consegue. Então, também é importante deixar sempre disponível. E as atividades, né? Podem ser atividades, desde atividades não obrigatórias. Então, olha, isso aqui é importante, anote lá no caderno que você esteja acompanhando sobre quais são os principais elementos de feedback, utilizado pela televisão, rádio, anote no seu caderno de estudo. Ou pode ser atividades do tipo, elabore um projeto e envie por e-mail, por exemplo. Mas já são atividades que vão disponibilizar. Quer dizer, esse caderno de estudos é um caderno papel, ou você vai disponibilizar uma ferramenta em que ele clica e vai ser como se fosse uma caderneta visual, né, virtual, em que ele vai disponibilizando. Então, percebam que a todo momento você pode, enquanto profissional, dar ideias para que todos esses elementos sejam o mais interativo possível. Quanto mais interativo for, possibilitar mais links, interativas que eu digo em termos de computação mesmo,
né? Não algo estático, num papel em que a pessoa ela para, reflete, volta, também é possível. Mas quanto mais interações computacionais tiver, ou que tenham esse feedback da computação, maior o trabalho da equipe de TI, maior é o custo, maior o tempo que vai estar dentro do projeto que vocês vão estar disponibilizando. Por outro lado, mais rico, mais diversificado ficará esse material para quem estiver acessando, né? E, por fim, a importância do guia didático. Então, ele é tanto para uma disciplina, quanto para um curso, quanto para uma oficina, pelo que for, você faz um guia didático, faz um roteiro, né? E coloca lá as informações sobre o que é aquele curso, qual é a data, qual é o período, sobre o que vai ser abordado o curso, a disciplina, ou aquelas semanas. A nossa disciplina tem 13 semanas, quer dizer, se eu fazer um roteiro em 13 semanas, muita coisa pode acontecer no meio do caminho. Então, esse planejamento, muitas vezes, nem sempre, numa disciplina de graduação, a gente consegue deixar assim tão fechadinho, tão amarrado. Então, por isso que a cada semana eu vou disponibilizando os roteiros à medida que eu vejo o andamento da turma. Quando nós ofertamos um curso para 500, 600, ou como já nós fizemos uma vez na universidade, para 3.800 pessoas simultaneamente, não dá para fazer um planejamento à medida que cada turma vai sendo ofertada. Você tem que fazer um padrão para todo mundo igual. Então, nesses casos, para um curso em que é para muitas pessoas simultaneamente, aí você disponibiliza num único material o guia com o roteiro de todos os conteúdos. Então, fica um material mais consistente, com mais informações, mas é porque daí ele não possibilita essas alterações, porque aí você está mexendo com um público muito grande, né? Pode ser perder essa informação em algum momento, pode gerar confusões. E nesse guia didático, todas as informações com que normalmente eu coloco para vocês. São informações da disciplina, uma sequência, um quadro sistematizando a sequência didática e essas observações que foram necessárias. Tá? Todo esse material que eu disponibilizei, que disponibilizo para vocês normalmente, dentro dos materiais, ele é justamente baseado em referenciais de qualidade da educação à distância. É como nós fazemos a organização, o planejamento de cursos à distância e como nós ofertamos cursos à distância. Então, esse conteúdo que eu trago para vocês de uma forma muito resumida na aula de hoje, bem na verdade, ele é um conteúdo de como nós fazemos na prática os cursos à distância, de uma experiência, né? Não é algo empírico, mas sim algo que nós trazemos para vocês aqui em aula, estamos trazendo para vocês em sala de aula de uma experiência em que nós tivemos aí durante mais de 15 anos dentro da universidade, né? Então, na verdade, quase 20 anos de educação à distância dentro da universidade, mesmo fora da universidade, de modelos à distância, com parte presencial, totalmente à distância, cursos de curta duração ou mesmo cursos de graduação, como os de administração, pedagogia, as especializações, todas elas foram baseadas nesse mesmo modelo. Tá? Então, por isso que eu falo com bastante convicção sobre esse formato. É o formato, vocês percebam que é exatamente o formato com que eu utilizo. A diferença é que a disciplina, e vocês mesmos elas não estavam inicialmente propostas para serem ofertadas à distância. Elas estão sendo ministradas por uma questão de um momento que nós vivemos ainda de pandemia, né? Agora já diminuindo, mas que ainda nós temos alguns decretos que não permitem estar presencialmente, ou pelo menos eu não estar presencialmente, né? Então, continuo nesse formato, mas percebam que, por essa razão, nós não conseguimos implementar 100% como seria um curso à distância, mas esse é o caminho, dar as orientações necessárias para o estudante ter autonomia em estudar sozinho, em ter conteúdos para estudar sozinho e ter as indicações de onde encontrar materiais seguros
que depois ele vai buscando outros, mas pelo menos dizer alguns caminhos, orientar para alguns caminhos, para alguns links, alguns vídeos, alguns materiais que ele vai encontrar essa informação. E a forma com que nós avaliamos tudo isso utilizando tecnologias de acesso possíveis para esses estudantes. Que no momento em que eles forem fazer a matrícula, no curso, ou no treinamento, ou na disciplina, eles saibam, bom, para isso eu vou precisar ter acesso a um computador, ou eu posso ir até uma escola ou até a universidade para acessar esse material e assim por diante. Tá? Então, esse conteúdo é o conteúdo para vocês terem uma ideia do planejamento do material didático. Vocês utilizem, deixei para vocês, está lá, tanto o guia didático, o manual, né, o guia da disciplina, que é um guia didático da disciplina, os roteiros de estudos, que estão subdivididos em semanas, que fazem parte desse guia, quer dizer, por semana, cada uma das atividades. Lá nos conteúdos, vocês têm 3 apostilas que são de um curso que foi feito totalmente à distância, de uma especialização, foi ministrada pela universidade. Tem vídeos que foram gravados, tem vídeos que foram feitos ao vivo, tem vídeos com Flipchart, tem inúmeros materiais que, inclusive, vocês têm referências fora, né, da universidade, fora da minha disciplina, que também podem embasar vocês nesse trabalho, nesses 2 trabalhos. E para concluir ainda, né, já que nós estamos falando de material didático, e falando do trabalho 2, né, lembrando que esse trabalho 2, ele não deve ser feito somente usando um vídeo, né? Então, o objetivo aqui da nossa disciplina de ofertar, de analisar, de fazer um material, uma amostra de um material didático, um material pequeno, né, em que tenha pelo menos 2 mídias, mas que principalmente vocês digam quais são os equipamentos que forem necessários. Se vocês forem dizer assim, olha, esse meu curso inteiro vai ser todo ele baseado num único vídeo, né, ela tem que ser desde a proposta e pensado num público em que só vai ter o vídeo e que você não vai ter nem avaliação. Então, como que vai ser essa avaliação? Então, possivelmente, mesmo que tenha todo o material em vídeo, ele vai complementar com uma plataforma em que ele vai enviar a atividade para você saber se ele cumpriu ou não os requisitos do seu curso. Ok? Então, vocês podem e devem até elaborar um guia didático para atividades que vocês estão desenvolvendo, ou para esse conteúdo que vocês estão desenvolvendo. Certo? Então, vou encerrar. Não sei se tem alguma dúvida em relação que queiram deixar gravado. Então, vou parar a gravação.